Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live sobre saúde mental aqui no canal. Tudo bem? Estamos aí em plena terça-feira, 14 de novembro, véspera de feriado no Rio de Janeiro. Gente, isso aqui tá um inferno. Tem um sol para cada um no Rio de Janeiro. 8h30 da manhã, 50 graus na sombra. Engraçado, no sul tá chovendo, tá dilúvio. Bom, tenho pena, né? Empatia por quem trabalha na rua e não pode usufruir de ar-condicionado, porque tá osso. Pra gente dar continuidade nesse comecinho de semana, né? Sobre literatura e saúde mental, a gente vai abrir essa terça-feira, dia 14, com um tema que é muito interessante, que é muito importante e que a gente precisa falar, que é sobre como o álcool e outras drogas afetam a saúde mental de uma pessoa, principalmente de nós, mulheres. Então a gente vai conversar com a psicóloga Natasha Rodrigues, que super topou bater um papo com a gente sobre esse tema, né, para conscientizar sobre o consumo, sobre o vício, sobre a dependência. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para que a gente possa ir, vocês possam acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? E hoje teremos escritores, teremos outros psicólogos falando sobre outros temas. Tá cheio hoje. Véspera de feriado é assim, né? Uma bagunça. Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Enquanto a Natasha não entra, a gente vai aqui fuxicando o Instagram dela. A Natasha é psicóloga, trabalha aí com saúde mental da mulher, a redução de danos em álcool e outras drogas, faz atendimento online presencial aqui no Rio de Janeiro, no Largo do Machado. Pertinho, de metrô, 15 minutos a gente está lá, 10 minutos. E aí ela fala sobre N coisas no Instagram dela, né? Ansiedade, luto, ela gera conteúdo voltado para esses temas, enfim. Bem interessante o trabalho que ela exerce dentro da área, né? O desejo e a necessidade, a vontade, enfim, somos todos acometidos por algum vício. Só basta a gente dizer qual é ele, né? Eu adoro cerveja, gente. Eu adoro cerveja. Eu sou a doida da cerveja. Cerveja pra mim. Ah, nossa psicóloga entrou. Natasha. Olá, Tudo bem, querida? tudo ótimo e com você? Eu estou ótima, seja muito bem-vinda. Você tá me vendo? Tô te vendo sim, e você? Não, eu não tô te vendo, mas não tem problema não. Você me vendo já é alguma coisa, porque quando a entrevista for para as plataformas, nós duas vamos aparecer. Então, eu tô te vendo aqui pelo computador, tá tudo certo, tá? Tá ótimo, então. Antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que ter você no meu projeto esse mês, falando de um assunto, de um tema que é tão importante, voltado para a saúde mental, é um privilégio. Poder ouvir uma opinião de um profissional experiente. Estava dando uma olhada no seu trabalho, você está de parabéns. Então, assim, muitíssimo obrigada, tá?
Ah, imagina, obrigada a você pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, e acho que é isso, né? Quanto mais a gente puder falar sobre, trazer esse tema para o debate, mas cada vez mais se faz mais essencial, né? A gente está vivendo aí epidemias de ansiedade, epidemias de depressão e epidemias de suicídio também, o que é muito triste, né? Exatamente. Você é de qual lugar do Brasil? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, coisa boa. Sou da Tijuca. Ah, eu sou de Laranjeiras. De Laranjeiras? Ai, De que Laranjeiras. delícia, gente. 10 minutinhos a gente pode tomar um café, né? Uhum, com certeza. Pega metrô, 10 minutos aí em Laranjeiras. Laranjeiras é um bairro maravilhoso, adoro. Meu primeiro namorado morou aí. Adoro Laranjeiras. Eu Agora, gosto daqui, é muito gostoso. Natasha, me diz uma coisa. Para a gente começar o nosso bate-papo, fala um pouquinho Uhum. sobre a sua formação, a sua experiência dentro da área, qual é o foco da sua atividade, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Então, eu me formei pela Universidade de Santa Úrsula, né, aqui no Rio de Janeiro. Eu tentei sempre ao longo do curso puxar o máximo de matérias possíveis para depois viver de forma mais intensa a experiência clínica, né, a experiência de estágio, de atendimento, que eu acho que é onde a gente aprende, sabe? Às vezes a gente pega a teoria, teorias difíceis, teorias complicadas, a gente não entende, mas você se depara com aquilo na clínica. Então aí você começa a entender, começa a fazer sentido as coisas. Então eu privilegiei atuar dessa forma. Atuei também na pesquisa, né, na pesquisa de redução de danos em álcool e outras drogas pela Fiocruz, né, foi uma experiência muito legal, muito, muito bacana, né, um outro olhar sobre a questão do uso de substâncias, né, de toda substância, que todo mundo em alguma medida faz, né, seja o álcool, seja drogas ilícitas, seja o cigarro, seja o café, seja... Enfim, todos nós temos substâncias aí no dia a dia, remédios, né? Cada vez mais a gente vê aí o uso de medicamentos, né? De psicofármacos, muito. Ontem mesmo eu estava lendo sobre a epidemia de Zolpidem agora, das drogas Z. Então foi um trabalho muito interessante e muito, muito atual. Sim. E aí eu me formei, terminei a faculdade e desde então tenho uma experiência do atendimento clínico mesmo. Hoje em dia muito atendimento online, mas atendimento presencial também. Ah, legal. Então, a gente já sabe aí que a Natasha faz tanto online quanto presencial. Individual e grupo também, Natasha? Grupo também e casais. Casais, legal. E qual é a faixa etária que você atende? Eu atualmente só não trabalho com criança, porque aí eu acho que existe um estudo específico, acho que o atendimento para criança, ele vem muito, né, tem muito embasamento no lúdico, são outros manejos, outras técnicas que eu não domino. Então, portanto, eu não faço esse tipo de atendimento, mas eu gosto muito de atender adolescente. Ah, legal. Bom, entrando um pouquinho, né, no nosso tema, que é o álcool, outras drogas, que acabam aí afetando de fato a saúde mental, principalmente da mulher. Como é que você vê essa relação entre o consumo de drogas lícitas e ilícitas, porque o álcool mata tanto quanto a cocaína, mata tanto quanto o crack, diante aí da saúde mental, principalmente da mulher? Eu acho que assim, quando a gente fala do uso de substâncias, poucas coisas, né? Quando a gente está falando de saúde mental, e aqui eu acho muito importante a gente frisar, porque, só fazendo um parênteses, porque as pessoas têm entendimento de saúde mental é fazer terapia, e não é, né? Não é só isso. Ótimo, vai fazer terapia, vai ajudar a sua saúde mental, perfeito. Isso no individual. Mas tem a saúde mental que a gente fala que é do coletivo também, né? E aí, saúde mental não é um campo da psicologia, ela é um campo
um dos campos mais multidisciplinares e interdisciplinares que a gente tem, né? Então, saúde mental, a gente está falando de mobilidade urbana, de educação, acesso à saúde, a lazer, a moradia, né? Há uma infinidade de questões. E muitas vezes o uso de substâncias ela entra dentro desse contexto no sentido, muito mais no sentido do fármaco, né? Que é um conceito do Derrida, que a gente usa muito para trabalhar esse uso de substâncias, né? Que toda substância pode ser veneno ou remédio. Depende do uso que você faz dela, da quantidade que você usa, depende da dose, né? Então, assim, para falar sobre a influência disso na saúde mental da mulher, você vai ver, cada vez mais você tem a questão aí do uso medicinal da cannabis, que vem ajudando diversas mulheres em diversas, mais amplas questões. Mas você tem também, às vezes, o uso prejudicial do álcool, né? Ao mesmo tempo que você tem o uso do álcool, às vezes, enquanto remédio. Quem não gosta de, no final de um dia, sentar e tomar uma cerveja de um dia cheio e esparecer, e aquilo não necessariamente é um uso prejudicial, pelo contrário, se faz um uso mais no sentido do remédio mesmo, para aplacar a angústia, né, do dia a dia. Exatamente, isso que você falou é muito importante. As pessoas, às vezes, sentam no final do seu dia, tomam aquela dose para sentir o corpo relaxar, para tentar fazer com que a exaustão diária exale pelos poros através de uma dose, um copo de cerveja, uma pinga, enfim, o que for. Agora, você acha que hoje o consumo de álcool, principalmente de álcool, né, ele está sendo mais... o álcool está sendo mais inserido por homens ou mulheres? Olha, a gente tem dados, né? A pandemia mudou muito essa questão do consumo de álcool, né? De muitas pessoas que usavam álcool só socialmente, em eventos, passam a consumir dentro de casa, porque é o espaço que tinha. Isso muda a relação de consumo, mas na pandemia a gente viu um crescente números aí de mulheres, não só o álcool, mas muito em relação ao cigarro também. Cigarro, é verdade. A gente viu aí esse tal do, eu não sei o nome, vape, não sei vape, o nome. Vape. Muitas pessoas consumindo. Não, parei de fumar, agora só estou fazendo uso do vape, e aí foi constatado que causa tantos danos quanto o cigarro, e enfim, a longo prazo está dando já muito problema, e não é tão diferente assim quanto o cigarro comum, né? Agora, na pandemia, nós estávamos todos enclausurados, então o pico de ansiedade foi muito maior, né? A gente perdendo um monte de gente, então as pessoas recorriam ao álcool, à cerveja, ao cigarro, enfim. A gente vê aí quando a gente fala de drogas lícitas e ilícitas, né? A gente tem desafios que a gente, principalmente para quem está na área da saúde e lida com isso, né? Quais são, assim, os principais desafios, Natasha, enfrentados principalmente por mulheres, quando a gente fala do uso dessas substâncias em questões de impacto psicológico? Pois aí a gente volta àquilo que eu te falei, né? Pode atuar como veneno, pode atuar como remédio. E aí vai depender do contexto individual de cada usuário, né? De cada pessoa. Mas acho que o principal desafio que a gente vem enfrentando assim na área da saúde é o de quebrar a lógica do que a gente tinha como tratamento até então, que é um tratamento que muitas vezes desumaniza, que é um tratamento que interna, que está dentro de uma lógica manicomial, que é super complicado, sabe? Uma abstinência que é imposta como um único processo de cura. E não é assim. A gente vê cada vez mais que não é assim. A redução de danos funciona. Ela não está oposta à lógica da abstinência, né? A gente pode sim chegar à abstinência através
da, da redução de danos, mas entendendo que o autor, que o protagonista da própria vida é o sujeito, e que eu não posso escolher por ele qual é o tratamento que ele vai fazer. Se ele vai ficar sem usar, se ele não vai ficar sem usar. Isso é uma escolha dele, e a mim cabe respeitar. Né? Ninguém sabe mais, eu repito isso muito, acho que isso falta a muitos psicólogos, ninguém sabe mais sobre a vida do seu paciente que o seu paciente mesmo. Então a gente tem que se despir de uma arrogância, de um lugar de sujeito suposto saber, né? E ouvir, se prestar a ouvir verdadeiramente. E aí sim, criar o que a gente chama do protocolo individual daquela pessoa, né? Como que a gente vai trabalhar com aquela pessoa especificamente? Porque ela é um ser humano único, com uma história única, com uma vivência única, com características únicas, com uma personalidade única. Exatamente. Agora, você, em atendimento, por exemplo, dentro de consultório, quando um paciente chega, principalmente quando uma mulher, né, quais são os primeiros sinais ali que você observa que podem estar indicando um impacto, né, significativo do álcool naquele paciente, naquele homem, naquela mulher, ou outra droga, né, que esteja ali já apitando, né? A pessoa vai até você, a princípio ela não evidencia algum gatilho, alguma coisa, mas você já observa que ela, através de comportamento, de falas, ela já evidencia sinais ali de alerta para drogas. Geralmente, o próprio paciente já traz isso como um problema. Quando ele procura ajuda, ele já tem ciência de que aquilo é um problema e de que ele precisa arrumar uma maneira de cuidar daquilo. Né? E aí, uma maneira que seja distante do que a gente tem aí, por exemplo, de AA, NA, né? Aquela lógica dos 12 passos e a lógica da abstinência, que não é uma lógica que eu gosto muito, não acho que seja tão efetiva, mas tem muita gente boa atuando nessa área também. Mas, geralmente, o paciente já traz isso. E quando ele não traz, no processo, né, da terapia, ele acaba descobrindo que aquilo é um problema. Ele começa a passar a se enxergar. Né? Então, é justamente aquilo que eu estou te falando. A lógica não é eu chegar, olha, você faz isso, 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 portanto, você tem um problema com isso. Não, é o paciente que me traz se aquilo é um problema na vida dele ou não. E muitas vezes não. Ele não percebe, mas a partir da terapia, a partir de conversar, de ter esse lugar de fala, esse lugar de escuta, ele começa a perceber aquilo enquanto um problema. Bem, a Amy está falando aqui, eu estudo muito sobre o alcoolismo, me interesso bastante pelo assunto e o que dá para observar, pelo menos nas mulheres em que eu pesquisei, sobre isso é a diminuição da autoestima. Eu acho que está ligado, né, Natasha? A autoestima com a dependência alcoólica. Eu acho que a autoestima ela se liga a quase qualquer coisa, toda a gama de compulsões aí que a gente pode vir a desenvolver em algum momento da vida. Mas o álcool que a gente percebe muito é que ele tem um gatilho muito grande para a ansiedade também. Né? Então, assim, a pessoa não está se sentindo bem com ela mesma e ela bebe. Naquele momento em que ela bebe, que ela está sob o efeito da substância, ela se sente melhor. Né? E no dia seguinte, ela começa a entrar num ciclo de pensamentos ansiosos daquele do tipo... Ai, mas será que eu falei besteira? Ai, mas será que eu estava muito chata? Será que eu passei alguma vergonha? O que será que eu fiz? E às vezes não lembro, né? Porque tem as questões aí de amnésia alcoólica também. Mas eu acho que é muito nesse sentido. E aí faz um ciclo, né? Que é um ciclo de quase qualquer compulsão, que é o de adrenalina, gozo e culpa. É exatamente isso. Agora, você acha que o alcoolismo ele é genético, Natasha? Ou não tem nada a ver? Eu acho que, assim, já está provado que tem fatores genéticos, sim, né, no alcoolismo. Então, assim, se você
seu pai, sua mãe eram alcoolistas, é possível que você desenvolva também. Não só a questão do álcool, mas, né, você pode ter um pai que é alcoolista e você desenvolver uma compulsão em outra coisa. Não necessariamente na mesma substância. Mas não é só isso, né? A gente sabe que tem muitos fatores aí, fatores culturais, sociais, ambientais, tudo isso vai interferir, né? Por que uma pessoa chega ao ponto de usar crack e viver na rua e viver em função daquela droga, daquela substância, né? Muitas vezes a pessoa que não tem mais absolutamente nenhuma perspectiva de vida. Exatamente. Você acha que o álcool, assim como a cocaína, como o crack e como tantas outras drogas que a gente tem hoje, né, sendo consumidas, deveria ser proibido? Eu acho que não. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que deveria ter políticas consistentes de redução de danos. Eu acho que a gente deveria, sim, caminhar pelo antiproibicionismo, caminhar pela legalização de todas as drogas e que tenha políticas públicas de consumo de forma mais consciente dessas substâncias, entende? Porque hoje você não tem controle nem sequer sobre a substância que a pessoa está usando, né? O usuário compra cocaína e ele não sabe o que ele está colocando para dentro. Se você tem isso legalizado, você tem uma bula que te diz, inclusive, qual é a dose máxima que você pode usar. Então, você minimiza um custo para o SUS, porque menos pessoas vão ter problemas com overdose e outras questões. Você conscientiza a população e o que a gente vê na experiência de outros países é que, conforme se legaliza, coloca dentro do parâmetro legal o uso daquela substância, o uso, a venda e a compra também, né? Você tem uma diminuição drástica do consumo. É um assunto que gera muito debate. A legalização proíbe, libera. Eu sou a favor da liberação também. Com leis ali, com toda uma estrutura, senão vai virar bagunça. E aí o negócio é bem mais embaixo. E drogas. Tá nascendo, não. Tá, nos Estados Unidos, se não me engano, tem uma nova droga que surgiu, que estão deixando as pessoas assim, vídeos na internet assustadores, relatos de pessoas. Eu não lembro o nome da droga agora, mas parece que ela é assim, em meses acaba com o ser humano. Então, tudo tem que ser colocado na balança. Quando a gente fala dos efeitos da droga, seja ela cocaína, o crack, a maconha e o próprio álcool, a longo prazo, Natasha, quais são os efeitos que uma droga pode causar não só no corpo físico, mas no cérebro de um dependente químico? Quando a gente fala de álcool, a gente fala de cirrose, mas não é só a cirrose. Existem outros fatores a longo prazo que vão deteriorando a mente e o corpo de um dependente. Quais são esses sintomas a longo prazo, esses efeitos? Tem alguma coisa específica ou o leque é muito maior e muito mais amplo? Pois é, a gente tem duas questões aí. A primeira é a questão do uso, né? Porque a consequência vai vir de acordo com o uso, né? Uma coisa é uma pessoa que bebe, não faz um uso prejudicial do álcool, ela vai ter muito mais tendência a desenvolver uma cirrose ou qualquer outro problema associado ao consumo do que uma pessoa que bebe socialmente, como a gente costuma dizer. Mas tem uma outra coisa aí, que também é a questão da proibição, que impede muitos estudos, né? Então, a gente, muita coisa ainda que a gente não conhece a partir do uso de substâncias. Agora, é sempre isso, cada uso é um uso, e isso em qualquer substância. Tem gente que vai tomar café e vai ficar ansioso, tem gente que vai tomar café e vai ficar bem. Tem gente que vai tomar, eu posso tomar uma dipirona e você tomar uma e resolver a minha dor de cabeça e não resolver a sua. Porque cada organismo também é um organismo, entendeu? Então, assim como o cigarro, né? Como
Você vê pessoas que fumaram uma vida inteira e não tiveram nada, morreram de uma outra questão que não tem nada a ver com esse consumo. E tem gente que vai ter câncer de pulmão. Então é difícil, é bem difícil de medir, assim. Agora, tem essa questão, né, de que enquanto as drogas, né, ilícitas continuam proibidas, a gente tem um consumo cada vez mais desenfreado e sem limite algum de álcool. Né? O álcool você pode comprar e consumir em qualquer lugar, em qualquer momento do dia, não tem nenhuma regulamentação sobre o consumo de álcool. Exatamente. Qualquer botequim vende, qualquer esquina, chega lá 8 horas da manhã e quiser beber, tem a... Você vai, não tem nenhuma restrição. A não ser a maioridade, né? E que muitas vezes é burlável também. Sim, muitas vezes. Então, o álcool, ele, toda hora, qualquer dia que você procurar e quiser, você consegue ali do jeito mais fácil e prático. Hoje, na sua experiência, na sua visão, qual é a droga que mais mata, Natasha? Acho que o sofrimento, talvez. A gente vê cada vez mais pessoas assim sofrendo e usando. O uso da substância ele nunca é um problema, né? Geralmente ele é um sintoma. Ele vem aí como um sintoma do problema, mas assim, se eu fosse te dizer a droga que mais mata, que mais favorece, né, a morte, então, acho que seria o álcool, sem dúvida, porque a pessoa bebe, muitas vezes acontece, você vê nos jornais todo dia de brigas e até do suicídio mesmo, né? Sim. Exatamente. Briga, então, gente, a pessoa tá alcoolizada. Jogo de bilhar é o que mais acontece. O pessoal bebendo, jogando, daqui a pouco o outro mata o outro porque perdeu. Tá tudo alcoolizado, homem batendo em mulher, brigas em locais. Gente, é uma coisa realmente surreal. Agora, existe aquela pessoa, né, Natasha, que não, eu só bebo socialmente. Não, eu só bebo, mas o socialmente dele é sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Não, durante a semana eu não bebo, só bebo, começo na sexta e só paro lá no domingo à noite, porque na segunda-feira eu tenho que trabalhar. A probabilidade dessa pessoa já desenvolver um alcoolismo é muito grande, né? Ou não, ele consegue ali só beber, entre aspas, de sexta a domingo. Você acha que esse perfil de consumidor, ele tem uma probabilidade de desenvolver o alcoolismo futuramente e passar de final de semana para meio da semana, início da semana, até que chegue a semana inteira consumindo uma dose ou uma caixa, enfim. Qual é a probabilidade dele desenvolver esse alcoolismo? Olha, a partir do momento que você faz o uso, que você consome, você vai ter propensão em algum momento, desenvolver um uso prejudicial daquela substância, né? É o risco que você assume quando você escolhe fazer o consumo, tá? E não estou falando isso por uma lógica moralizante, não. Eu bebo também, isso não é uma questão. Mas, assim, o uso, ele varia muito, né? Vai depender que ele bebe sexta, sábado e domingo, mas quanto que ele bebe? Como que ele bebe? Por que que ele bebe? Esse porquê é muito importante. Porque é o que eu falei, pode atuar como veneno, pode atuar como remédio também. Às vezes o sujeito está ali implicado numa vida em que ele trabalha 12 horas por dia de segunda a sexta, que ele passa mais 3 horas no transporte para chegar em casa, e que ele chega em casa e está ali e não consegue pagar todas as contas, eventualmente fica sem luz, não consegue comprar uma comida que gostaria de comer naquele dia, e aí o uso de álcool acaba vindo como o remédio que vai aplacar realmente aquilo, aquela vida sofrida que ele leva, entende? Pode se desenvolver para um uso prejudicial? Pode, mas a gente não tem como afirmar isso, porque cada uso é um uso. É verdade.
Agora, é possível aí a gente a longo prazo, né? Porque a curto é impossível. A gente pegar um dependente químico, crack, por exemplo, que é destruidor, maconha, cocaína, e essa pessoa se recuperar completamente da dependência do álcool ou de outras drogas? Acho que é possível. A gente já tem diversos estudos de caso, mas o que é se recuperar completamente, né? Que as pessoas entendem, às vezes, se recuperar completamente como não uso. E, às vezes, muitas vezes, a cura ela não está na abstinência, mas ela está de forma a minimizar os impactos na qualidade de vida daquela pessoa, entende? Então, às vezes, uma pessoa, inclusive, sei, talvez muito deprimida, possa fazer um uso da cocaína enquanto remédio, enquanto estimulante. Talvez, naquele momento, possa ser bom para ela. Né? O nosso papel não é julgar o uso ou julgar a substância, mas é entender o contexto daquela pessoa e por que ela busca fazer o uso daquela substância. Né? E sem os moralismos e as hipocrisias que a gente tem aí, você não tem nenhuma regulamentação sobre o álcool, mas fumar maconha é proibido. E muitas vezes, para muitas pessoas, fumar um baseado pode ser muito menos danoso do que tomar um porre. Sim. Exatamente. Agora, antes de eu fazer a próxima pergunta para a nossa psicóloga, eu vou mostrar aqui para vocês duas imagens que eu separei aqui vou virar aqui a câmera para vocês. Esse aqui, gente, é o cérebro de quem não consome a bebida. E aqui a gente tem um cérebro com bebida, tá? Ingerido. Olha a diferença. E esse aqui é um cérebro, uma lesão causada, por exemplo, pela cocaína. E essa parte aqui intacta, tá? Isso aqui são os efeitos no cérebro causados pela cocaína. E aqui é um cérebro sem a bebida e com a bebida. A diferença. Então, tudo nosso também é químico. E aí entra essa questão do tratamento. Um dependente químico, Natasha, quando resolve buscar tratamento para aquela dependência que ele tem, seja no álcool, seja na cocaína, por onde ele deve começar, quais os profissionais que ele deve procurar, como a psicologia pode estar ajudando. Um profissional como você, por exemplo, aborda esse processo esse tratamento, né, dentro do consultório. Qual é o primeiro passo que ele deve fazer, deve dar? Eu acho que a partir do momento que ele entende que aquilo é um problema, que ele está fazendo um uso que é prejudicial, às vezes não só para ele, mas para quem convive também, para os outros, ele deve buscar ajuda, né? E aí ele pode procurar um psiquiatra, um psicólogo que trabalhe nessa linha de redução de danos em álcool e outras drogas. E no SUS a gente tem os CAPs também, né? Os CAPs AD, justamente CAPs álcool e outras drogas, que fazem um trabalho multidisciplinar muito bonito, muito bacana, muito interessante, né? E aí, com essa interseção de saberes, como eu falei lá atrás, da saúde mental, né? Que junta a psicologia, junta a psiquiatria, junta a enfermagem, junta a terapia ocupacional e faz um trabalho completo, né, para aquele sujeito. Legal, a gente tem os grupos de AA também, inclusive aqui na minha rua, ali na esquina tem um grupo de AA, que eles têm essa reunião e etc. O grupo do AA, ele também serve como complemento para esse tratamento, ou é um caso isolado, assim, não, só para pessoas que já fizeram de tudo e não conseguiram, e aí voltam para o AA,
o A ele tem um método diferente no tratamento do dependente, ou isso não tem nada a ver? Então, o AA, ele segue uma lógica que eu não gosto muito, que é aquela lógica dos 12 passos, e ele traz muito a abstinência como uma única possibilidade. Né, e aí ele coloca a droga como um demônio na vida da pessoa. E isso vira uma relação extremamente neurotizante também, porque o sujeito ele vai abdicar da própria identidade, né, para colar a identidade nessa questão do eu sou um adicto, eu sou um viciado. Então, portanto, o único foco da vida dele passa a ser a abstinência. Né? A gente acha essa uma relação muito neurotizante também. Você substitui, né, o papel, você tira a substância e coloca a abstinência no mesmo lugar. E claro que tem gente muito séria dentro do AA, tem trabalhos incríveis dentro do AA, e tem gente que consegue ter uma relação sadia através dos 12 passos. Mas a gente prefere usar dentro dessa relação a não abstinência, ou a abstinência a partir do momento que aquilo seja um desejo real do sujeito. Né? Quando eu coloco para você que a sua única salvação é a abstinência, é uma lógica quase que como de uma igreja. Né? Você só pode fazer isso para se curar. Não, não é só isso. Eu consumo álcool excessivamente. Então vamos ver como é que você gostaria de consumir álcool. O que você quer fazer? Se você gosta do consumo, você quer continuar consumindo álcool, você pode continuar consumindo álcool. Só que nós vamos desenvolver de uma forma única, pensando na sua vida, nas suas características, uma forma de você consumir o álcool que não seja prejudicial. E a gente tem muito essa leitura, que é uma leitura muito criada pela mídia, de não sei o quê, que a pessoa que tem problemas com drogas, ela não vai ter moderação nunca, ela tem que ser abstêmia. E não funciona exatamente assim. Né? Pode ser até que esse caminho da redução de dano seja mais trabalhoso, mas ele, em geral, é mais eficiente. Entendi. Faz sentido. Agora, quando a gente fala aí de relacionamento interpessoal, principalmente familiar, trabalho, e voltado ali para a mulher, né? O homem, a gente sabe que quando bebe, fica transtornado, bate na mulher, bate no filho, arruma briga, não sei o que lá. Como que a gente, de que forma, na verdade, né? Esse uso dessa substância química, o álcool, né? Às vezes a mulher ela é dependente do álcool, isso pode influenciar e afetar o relacionamento interpessoal voltado para a mulher, já que tudo acontece, na minha concepção, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas de maneira, de uma outra maneira. A mulher não sai para brigar, para matar, para enfiar faca nas pessoas, ela não bate no marido, não bate no filho. Quando ela está dependente, ela age de uma outra maneira. Então, assim, de que forma que esse uso, né, constante, essa dependência, pode afetar o relacionamento com familiares, dentro do trabalho, quando a gente fala de mulheres? A gente tende, no primeiro ponto, assim, a gente tende muito a culpar, né, a substância pelo ato de agressão, pela violência. E muitas vezes o problema não é a substância, né? O uso da substância acaba sendo o sintoma que dá vazão a essa agressividade. Mas na maioria das vezes isso é um fator que está na pessoa. E se não fosse o uso daquela substância, ele ia extravasar essa agressividade e encontrar um mecanismo para extravasá-la de uma outra forma, né? Não tem gente que bebe muito, fica bêbada e fica rindo e não tem essa violência, né? Porque isso é aquilo que a droga vai potencializar em que você tem, né? Onde é que está essa característica sua? Né? Talvez tenha o uso da substância seja mais fácil de você ter controle sobre ela, mas eventualmente iria acabar tendo algum outro gatilho ali que iria trazer isso à tona, né? Ao ato. Mas no caso da mulher, a gente tem, talvez assim, não em questão de companheiros, mas muito em questões de abandonos, de
de dificuldade na relação com o outro, e aí não, o outro não exatamente o companheiro, mas às vezes com os filhos, com a família, com, com amigos, né? Acaba se afastando, mas é muito mais tolerável sempre no homem, né? Esse comportamento é sempre muito mais tolerável no homem, é mais esperado, é mais normal. A mulher que bebe e, e abandona os filhos, por exemplo, ela não é vista, não, ela precisa de ajuda, ela é a pior pessoa do universo. E aí a recuperação é mais difícil, porque não tem acolhimento de ninguém. No caso do homem, muitas vezes a família está ali junto o tempo todo no processo de recuperação, buscando tratamento, buscando alternativas. A mulher muitas vezes é abandonada. Exatamente. Você falou aí agora, né? Tem gente que bebe, fica rindo, brincando, etc. O álcool, ele realmente age de maneira diferente nas pessoas. E aí algumas pessoas entram em coma alcoólico, outras pessoas simplesmente apagam, porque chegou no limite, no dia seguinte não lembra metade do que aconteceu, do que fez, do que falou. O crack e a cocaína, quais são ali, a pessoa, dizem que o dependente de crack, ele fica sem dormir durante dias, ele fica alerta o tempo todo. Quais são os sintomas aí de que uma pessoa acabou de usar, ou está usando, ou recentemente usou o crack ou a cocaína, por exemplo? A gente consegue ver isso na hora ou algum tempo depois? Como é que isso funciona, Natasha? Então, o crack e a cocaína, eles são basicamente a mesma coisa, né? O que muda é a forma de consumo e a pureza da substância, mas basicamente o princípio ativo é o mesmo, né? E é uma droga, de fato, muito estimulante, a pessoa, de fato, fica sem dormir, muitas vezes o uso é associado, né? Então, aí você não tem só o uso da cocaína, você tem o uso do cigarro junto, você tem o uso do álcool, muito comum as pessoas usarem junto, e existem, como eu sempre digo, né, existem usos e usos. No Brasil, por exemplo, a gente tem todo um estereótipo do cracudo, né, do cara que usa crack, que comete delitos, e que em outros países você já não vê assim dessa forma, né? Na Alemanha, por exemplo, o crack ele é uma droga de adolescente classe média. Então ela está muito ligada também a esses estereótipos, né? E como eu falei, uma dipirona pode aplacar a dor de cabeça de uma pessoa e não aplacar a dor de cabeça da outra. Então esse uso ele é individualizado. Então as pessoas não é todo mundo que vai usar cocaína vai se comportar exatamente da mesma forma, né? É claro que tem coisas em comum, como eu falei, é uma droga que é estimulante, que vai te manter acordado, que vai dar aquela sensação de euforia, de que tá tudo muito bem, tá tudo ótimo, você é a melhor pessoa do mundo, o lugar onde você tá é o mais incrível, né? Mas às vezes, talvez num sujeito muito deprimido, talvez ela não funcione exatamente dessa mesma forma, né? Com essa mesma potência. Isso vai mudar de pessoa para pessoa. E tem gente, você vê muita gente que usa até esse tipo de substância, né? Cocaína é muito uma droga hoje em dia do mundo corporativo, de médicos, policiais, muitas pessoas usam essas substâncias em ofício, inclusive. Caminhoneiros usam drogas para ficarem ligados, para, enfim, fazerem várias viagens. Teve até um aí, né? Da quantidade de profissionais, caminhoneiros, motoristas, usando drogas pesadíssimas para se manterem acordados. Cada um vai E por que o sujeito recorre a isso, né? Isso é uma questão, porque ele precisa trabalhar, ele precisa daquele... Essa pessoa não está mais dando o direito de dormir, por exemplo, de descansar. Né? Porque a gente está vivendo numa sociedade em que você tem que produzir incessantemente. Aí vai desencadeando outras coisas também.
porque ficar sem dormir não é legal, é muito prejudicial, e aí vai desencadeando outras coisas. Aqui no Instagram da nossa psicóloga, Natasha Rodrigues, a gente vê um conteúdo, por exemplo, voltado para ansiedade, para luto. Natasha, você falou que fez um trabalho na Fiocruz, não foi isso? Fiz uma pesquisa na Fiocruz sobre redução de danos. Conta pra gente um pouquinho, você pode contar? Claro. A gente passou aí acho que um ano, não lembro ao certo agora, mas acho que em torno de um ano, né, numa pesquisa, era online ainda, né, então os encontros eram online, a gente estava na pandemia, e a gente parou, tirou um tempo assim grande para estudar sobre a redução de danos no álcool e em outras drogas, né, sobre esse projeto de terapêutico individual, e também sobre as leis antidrogas, né? Foi um momento assim de muita dificuldade, porque todos os psicólogos, a gente não tinha intervenção nenhuma de ninguém da área do direito, e às vezes estudar lei é um pouco difícil, termos que a gente não conhece, que a gente vai buscando, mas foi muito legal, assim, e ver o quanto a gente foi se tornando as nossas leis antidrogas cada vez piores, né? Cada vez mais proibicionistas, cada vez mais... Acho que agora a gente está começando a caminhar em direção a essa mudança um pouco, mas, assim, era um pouco... A gente saía até um pouco deprimida, assim, porque era muito, muito triste, assim, você vê todas umas leis voltadas, assim, nitidamente para o encarceramento da população pobre, da população preta, da população favelada, porque você não tem, né, essa marginalização do consumo de drogas na classe média, na classe alta, não é da mesma forma. São sempre 2 pesos e 2 medidas, né? Exatamente. Legal. Quanto tempo durou isso? Eu entrei na pesquisa, eu fiquei um ano na pesquisa, mas era uma pesquisa que já existia, né? Uma pesquisa da professora Marisa Leão Ramoa, que estuda há muito tempo isso, está na Fiocruz há muito tempo, pesquisa sobre essa questão da redução de danos no uso de álcool e outras drogas. Eu entrei na pesquisa, a pesquisa já estava iniciada, né? A gente não começou junto. E aí, depois de um tempo, a gente ficou aí quase um ano nessa pesquisa, a gente teve que interrompê-la por um momento, mas vamos voltar em breve. Muito bem, assim que é bom. Bom, o Instagram da nossa psicóloga é @natasharodrigues.psi, tá? Lá vocês vão ver postagens sobre ansiedade, luto. Aliás, tem uma frase muito legal aqui, que a quantos lutos você já sobreviveu? Essa pergunta é bem interessante, é impactante. Se há luto, houve amor, né? Desejo, necessidade, vontade. O que a ansiedade tem a nos dizer? Enfim, a Natasha gera conteúdo voltado para a saúde mental, Setembro Amarelo, tem várias postagens relacionadas aos assuntos que a gente abordou aqui, e é bem interessante. @natasharodrigues.psi. Natasha, quem quiser contactar você, conhecer mais o seu trabalho, às vezes tem alguém que está assistindo, que vai assistir depois e falar, opa, vou trocar uma ideia com a Natasha, agendar um horário. Como é que a gente encontra você? Pode encontrar pelo Instagram, lá tem um post com todos os meus contatos, vai ser bem fácil de achar, tem meu telefone, e-mail, site deve estar publicado aí essa semana agora. O Instagram ainda tem pouco conteúdo dessa parte de saúde mental, mas eu estou escrevendo aí, tentando postar pelo menos 2, 3 vezes na semana. E vou escrever um texto também agora, o próximo, acredito que já seja sobre essa questão da redução de danos, do uso de álcool e outras drogas. Então vai ter bastante conteúdo legal lá.
Pode mandar mensagem pelo Instagram, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, vai estar o número lá também, vai estar fácil de achar. Que bacana. Gente, está aqui, ó. Tá todo colocado aqui no Instagram dela. Então é só seguir a Natasha, acompanhar o trabalho, contactar ela. Procurem ajuda, gente. Não tá bem, procura ajuda. Tá vendo que tá em excesso ali? Procura ajuda. Para depois o negócio não piorar, né? Cuidem da saúde mental de vocês, cuidem da ansiedade, da depressão, da dependência. Procurem ajuda, não vivam esse mundo sozinho. Vocês têm a quem recorrer, tem profissionais, tem pessoas para ajudar. Então, procurem, gritem socorro, que o mercado está cheio de profissional, o mundo está cheio de gente para ajudar, tá? Natasha, querida, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o tema? Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria só finalizar aqui, mandar um beijo para o César, que está aqui. E falar também, reforçando o que você falou, busquem ajuda mesmo. E não tenham medo de buscar ajuda. Muitas vezes eu recebo muitos e muitos relatos de gente que não busca ajuda. Mas porque eu não vou ter como pagar? Mas porque, gente, tem muita gente fazendo atendimento social. Eu tenho agenda para atendimento social. Conheço outros profissionais que têm agenda social. Se eu não conseguir encaixar, eu posso indicar para outra pessoa. Não dá para pagar nada, realmente está muito difícil. Eu posso entrar em contato para ver atendimentos gratuitos, porque tem serviços de atendimentos gratuitos, né, nos SPAs das faculdades, nos postos de saúde. A gente consegue, assim, a gente dá um jeito, mas não deixem de buscar. Porque isso é muito importante, porque assim, quando às vezes a pessoa espera para buscar ajuda, ela já está num sofrimento tão grande, vivendo tanta dor, mas tanta dor, e não precisa. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas pode ser menos difícil. Exatamente. Falou tudo agora. Busquem ajuda. Natasha, querida, quero mais uma vez te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que conversar, conhecer você foi muito agregador. Que você continue nesse caminho, nessa missão. E parabéns por todo o trabalho, pela pesquisa, pelo texto que ainda está por vir. Não pare. Volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Obrigada a você, Monique. Foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito sucesso aí para o seu podcast, porque também, né, a literatura é uma área também super importante que a gente precisa cada vez mais incentivar. Tanta gente escrevendo coisa bacana aí e que muitas vezes nem chega até a gente, né? É verdade. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, que ficou aqui com a gente. Dizer que já já eu volto com autores nacionais. Natasha, querida, um beijo, obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau.